aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 4 matérias para você ficar sempre bem informado, tá? Tem atualização? Olha, eu não corri atrás, tá? Porque hoje, como é que se diz? O Cafão tá me pegando mesmo, quase que eu não gravo matéria hoje. Tô gravando hoje na força do ódio, como é que se diz? Olha o horário que eu tô gravando isso. Tá, você vê que meio-dia e pouco já era pra me ter gravado isso há 4 horas atrás. Tava de cama, o bicho tá pegando, tá? Mas vamos lá, deixa eu virar a câmera que eu preciso mostrar pra você, tá? Porque senão muita gente vai falar, ah, japonês tá mentindo. Então vamos lá, olha só. É isso que eu queria trazer pra você. O Japão começou um experimento de pagamentos com stablecoin, tá? Japonês, eu não sei o que é stablecoin, já vou explicar para você. Relaxa, gafanhoto, tá? Então você vê aqui, ó, já estão colocando experimento com stablecoin, tá? E nisso vamos continuar aqui. Luz e gás vai ter o aumento, tá? Porque o governo japonês vai tirar o subsídio já agora no mês 3. Então eu já estou trazendo isso para você, tá? Japão importou muito arroz, tá? No mês 1. É aquela velha história. Aí os retardados falam, olha, teve um aumento na produção muito grande. Mas você vê que os retardados não param de importar arroz. Aí o que acontece? Você já sabe, né? E eles querem baixar o preço do arroz? Não quer. Mas quer inundar o mercado com arroz. Pois é. Então você sabe a consequência que isso vai dar. E o número de nascimentos no Japão de crianças caiu de novo para 700 mil. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que o bicho vai pegar. Os japas estão cada vez mais, vão depender cada vez mais dos estrangeiros. Só que o governo japonês, os japoneses em si, tá? Não são todos, mas uma boa parte fica desdenhando dos estrangeiros. Pois é. Então você já sabe que o bicho vai pegar para eles? Vai. Você vê que eles estão fazendo de tudo para prejudicar os estrangeiros? Estão. Mas ainda assim vão precisar deles. O que é isso aqui? Que é o famoso karma. O famoso karma. Eu gostaria de estar vivo para ver isso, mas infelizmente eu não vou estar. Porque esse aí o bicho vai pegar realmente daqui. Vai aparecer, como é que fala assim? O grande problema mesmo em uma geração ou duas, não agora. Tá? Mas se continuar dessa forma, em uma geração ou duas para frente, aí o bicho vai pegar, tá? Para eles. Aí, como é que se diz? Eu não vou estar vivo, infelizmente, mas gostaria de estar vivo para ver o karma. Karma é lindo, como é que se diz? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Em Tóquio está em andamento um projeto. Eu esqueci de mostrar para vocês. Vocês lembram que eu falei para vocês não comprarem Magalu naquele momento? Pois é, não era para comprar. Por quê? Magalu agora, tá? Deixa eu até abrir aqui, porque se eu falar, muita gente fala, ah, tá mentindo, papapá. Deixa eu abrir aqui. Tá em 9,58, ela teve variações aqui de 9,47, tá? E 9,69. Então isso é bom, isso é horrível, tá? Tá muito alto ainda. Não compre, tá? Isso aqui não é recomendação de compra, não compre agora. Se você comprar agora, tu vai se lascar, tá certo? Então isso aqui é só aquele famoso exemplão, tá? Na prática, de como o mercado funciona e como a coisa tá, e não que existem momentos, tá? Então, como eu falei no vídeo passado, só para dar aquela, como é que fala assim? Aquela afirmada que não é hora, né, para fazer isso. Então, continuando aqui. Em Tóquio está em andamento um projeto piloto para usar stablecoins ou ativos digitais atrelados ao valor das moedas fiduciárias, como iene ou dólar, para pagamento de refeições em restaurantes. Com a crescente popularidade dos pagamentos sem dinheiro, a questão é se esse método vai se tornar uma tendência. Stablecoins, tá? São moedas. Aqui eles falam que stablecoins são ativos digitais que utilizam a tecnologia blockchain e são lastreadas por moedas fiduciárias.
como o iene e o dólar. O que isso quer dizer? Que elas vão ter o valor real da cotação do dólar e do iene do dia, tá? Elas foram emitidas pela primeira vez no Japão no ano passado, permitindo remessas de baixo custo sem a necessidade de instituições financeiras. No caso da stablecoin americana, quando saiu, eu trouxe aqui para o canal, tá? Ainda o Nubank fez um, como é que eu falo assim, um projeto grande, que eles estavam dando stablecoins de dólar todos os dias. Quem fizesse a promoção, eu trouxe aqui no canal. Quem entrou ali ganhou um pouquinho todos os dias. E essa promoção acabou, japonês? Olha, eu não tenho acompanhado mais, então não sei se eles estão pagando ainda, se eles estão dando. Desculpa, tá? Porque o café realmente está pegando, eu tô realmente baqueado. Eu não sei se eles estão pagando ainda, vou até ver agora, tá? Sempre bom, como é que se fala assim, a gente acompanhar, mas nesse caso, como é uma stablecoin fiduciária, eu largo para lá. Porque como é que se fala assim, coisas assim tem, é igual quem investe em dólar, né? Tem vida própria. Então, besteira ficar se batendo com certas coisas, né? Vamos lá, não é isso. Sai pra lá, sai pra lá. USDC. Eles ainda estão pagando. Ó, igual aqui, né? Ó, você pode ver. Recompensa está pagando ali para 4% por dia e etc. Tá? Então isso aqui, ó, é um stablecoin. Isso aqui foi na época quando saiu. Você vê que não é muito, tá? Você vê que o Japa aqui não tem muito dinheiro para fazer certos investimentos, então um pouquinho. Então você vê que está escrito ali também recompensa, tá, recebida ali, tá? Então quem entra, como é que fala assim, quem entre aspas segue a dica do Japa acaba ganhando um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, claro. Isso depende muito também da quantidade que você vai colocar. O Japa não tem muito, então o Japa não pode colocar muito. Mas você vê que o que eu procuro fazer para ter um lucrinho na vida, a gente faz. Se está ali disponível, por que não? Então as stablecoins, basicamente, você vê que aquela ali é americana, então é lastreada no dólar, né? Então ela vai sempre ter o valor do dólar e do dia. Deixa eu até entrar lá de novo, tá? Que a gente mostrando por exemplos é muito melhor do que só ficar falando. Parará, parará, parará. E o Bitcoin despencando, tá? Você vê que não para de despencar. É para você está comprando Bitcoin? Lógico, pô. Agora que é o momento para você comprar Bitcoin. Se eu vou tomar na orelha ou não, só Deus sabe. Mas agora é o momento. Você tem que comprar na baixa e depois para vender na alta. Já fiz isso vários ciclos do Bitcoin, tá? Então vamos lá. Aqui. Aí aqui ele mostra, tá? Quanto que tá a cotação, quanto que tá valendo o seu stablecoin, tá? Tem o gráfico de crescimento, redução, etc. Então dá para você acompanhar, tá? Então basicamente uma stablecoin, caso você não conheça, é uma moeda digital lastreada na moeda, como é que fala assim, dos países mesmo. Igual vai ter stablecoin, tem stablecoin agora em iene, tem stablecoin americana que eu acabei de te mostrar que eu tenho, tá? Então isso aqui é bom para você. Olha, se você quer ter uma moeda digital que ela vai valorizar ou desvalorizar todos os dias, diferentemente, em detrimento do dinheiro em si, tá? Que o dinheiro só vai perder o valor dele de acordo com a inflação, porque você vê que cotação de dólar, cotação de iene, ele é flutuante todos os dias. Você pensa se vai valer a pena para você, tá? Porque hoje, por exemplo, você vê, tempos atrás,
o iene estava em 155, 156. Aí daqui a pouco o negócio dá aquela despencada. Igual no caso, a stablecoin americana, se você for levar no lastro de hoje, ela está em uma fase de 155. Bom, então você vê que está crescendo? Está crescendo. Em detrimento à stablecoin japonesa, está caindo o valor. Então compensa você comprar uma moeda que vai ficar caindo o valor para você fazer transações todos os dias? Então você está pagando por algo que vai desvalorizar, que na hora que no momento que você for pagar ali, pode ser que esteja mais desvalorizado ainda. Aí você vai ter uma certa inflação, que muita gente não vai perceber essa inflação, mas essa inflação vai comer um valor ali da sua stablecoin. E aí? Eu acabei de falar um negócio que vai ser grego na cabeça de muita gente, tá? Mas infelizmente eu não tenho como explicar melhor isso. A não ser que eu pegasse um papel, fizesse desenhos bonitinhos, mas não vou fazer isso agora. Mas já dá para você ter uma ideia que isso aqui vai compensar. Olha, para mim não. Eu não faria isso para mim. Comprei lá a stablecoin na promoção da... Como é que se fala? Do Nubank, porque era uma reserva de valor, tá? Na época. Mas você vê que eu comprei como reserva de valor, mas você vê que o dólar está caindo no Brasil. Então minha reserva de valor está despencando. Então você vê que quem aplicou milhões no dólar, hoje está chorando lágrima de sangue. Por isso que quando dá certos movimentos de mercado, dependendo, não é bom você entrar. Igual, por exemplo, quando o dólar no Brasil passou dos R$6, muita gente saiu correndo para comprar. Quem comprou naquela época, hoje está chorando lágrimas de sangue. Por quê? Desvalorizou. E muito aquilo ali. Tá? Então já dá para você sacar que não foi um troço muito bom. O tamanho da desvalorização, a mesma coisa. Bitcoin agora. Para você comprar agora, tá bacana, porque tá um preço bem baixo. Mas quem comprou quando estava em 90 mil dólares ali, né, hoje tá chorando lágrimas de sangue. Por isso que aquela máxima, compra-se na baixa e vende-se na alta, nunca fez tanto sentido. Por isso que às vezes aquela ideia do apressado come cru bate muito em cima. Tá? Então tome muito cuidado. Por que eu estou falando esse tipo de coisa? Porque muita gente pretende entrar no mercado, como é que se fala, de investimentos, saber um pouco sobre criptos e criptomoedas, stablecoins, etc. é muito imprescindível também, porque em algum momento sempre vai ter algum assessor, alguém te indicando, ou mesmo vídeos no YouTube mostrando, e nem sempre tudo aquilo ali, naquele momento, vai ser bom, tá? Porque vai muito do perfil da pessoa. Igual, por exemplo, isso aqui eu nunca faria isso. Tá? Porque você vê que o iene está fadado a despencar ainda mais, porque o iene, como é que fala assim, o governo japonês está, como é que fala assim, não tem, como é que fala assim, grandes expectativas de crescimento. O mercado não está confiando no Japão, porque você vê só pelos valores dos títulos de 10, 20, 30 anos do Japão, já dá para você ter ideia que o prêmio de risco deles está muito alto. Sinal que está tendo pouco investidor. E a Takaichi, tá? Ela, naquelas perguntas e respostas do parlamento, ela recebeu uma pergunta ali sobre a questão do imposto. E ela soltou a resposta mais irresponsável possível para um primeiro-ministro. Porque eu já mostrei aqui no canal que os economistas, os próprios economistas do governo em si, tá, estão prevendo que na hora que cortar como é que se fala? O imposto
sobre alimentos de 8%, o governo japonês ele vai ter um arrombo de 5 trilhões em caixa. Claro que pelo tanto que ele recebe, isso basicamente dá uns 5% só. Tá? Mas 5% de trilhões é muita coisa. Então o que acontece? O que aconteceu lá? A Takaichi recebeu uma pergunta que é: da onde você vai tirar esses 5 trilhões? Ela simplesmente responde: de alguma maneira. Então você já sabe que eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para aumentar o imposto, para poder ter essa arrecadação de 5 trilhões. Mas isso é uma resposta certa? Não é, porque ela não indicou o caminho da onde que ela vai tirar os 5 trilhões. Esse é o grande problema. Então, dependendo, ela vai fazer de tudo para ter dinheiro. Você vê que esses valores na renovação do visto, por exemplo, na renovação de visto ou para tirar o visto permanente, você vê que são valores assim astronômicos para a realidade do Japão. Mas e aí? Só que nós podemos ter certeza de alguma coisa? Não. Enquanto o governo não bater o martelo, a gente não pode saber de nada. A gente não tem certeza de nada. Então tudo que os jornais estão soltando agora, você vê que o Nikkei Asia solta um valor, o Asahi soltou outro. Então nós não temos certeza de nada. Mas já dá para você ter uma ideia que o governo não vai soltar, dependendo, coisas com valores baixos. Porque um dos dois vão acertar. E qualquer um dos dois que acerte os valores, nós estamos fodidos. Não tem outra palavra para falar. Então, já vai se preparando. Que aquele que pode mais vai tomar menos no Japão. E que isso é o que eu quero dizer? Que quem estudar mais Nihongo, tiver mais conhecimento de língua, vai conseguir melhores empregos. Em detrimento, aqueles que não tiverem conhecimento vão ficar para trás e vão ser engolidos pelo mercado. Infelizmente, não tem como falar outra coisa. Igual, por exemplo, quem acompanha como é que se fala? O mercado da Iolo, por exemplo. A Iolo, né, ela de vez em todo dia praticamente ela manda e-mail para mim oferecendo os empregos, né? Então tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa porcaria ali também, né? Mas de qualquer maneira, é uma fonte para arrumar emprego, em detrimento de ficar só no Hello Work. Porque tem gente que, se você pergunta assim, vai lá, como é que eu faço para arrumar emprego no Japão? Só fala da Hello Work, só tem um conhecimento da Hello Work. Então você vê que o conhecimento da pessoa é desse tamanho. Em detrimento a uma coisa assim, expansiva que tem. Mas você vai explicar isso para a pessoa acha ruim. A pessoa, você está me rebaixando, japonês. Não, não é questão de rebaixar ninguém. É questão de você expandir seu conhecimento. Mas tem gente que quer isso, não quer. Ainda acha, como é que fala assim? Ainda fica putinho quando você fala certas coisas. Tá. Então vamos continuar aqui, porque já estou com quase 20 minutos aqui. Nem saí da primeira matéria. Então vamos lá. Então, um experimento para usar essa stablecoin de forma de pagamento e verificar sua conveniência e o nível de demanda começou essa semana em restaurantes em Tóquio. Repito, se fosse eu, não faria. Tá? Mas, de qualquer maneira, tem gente que gosta de perder dinheiro. Né? Em experimentos conduzidos pelo Resona Bank e pela JCB, que é uma das principais empresas de cartão de crédito aqui no Japão, os clientes usam seus smartphones para escanear um código QR fornecido pela loja no momento de pagamento. É necessário carregar a stablecoin comprada antecipadamente em um aplicativo específico e o valor pago será exibido na tela do aplicativo em iene, no caso assim, no iene japonês, a unidade monetária da stablecoin. As taxas cobradas da empresa são inferiores das taxas de cartão de crédito e o serviço também aceita stablecoins americanas, no caso o de dólar. A empresa espera comprovar a conveniência do serviço para os turistas estrangeiros. Bom, para os turistas faz sentido.
tá? Porque eles compram as stablecoins americanas, vão valer muito no Japão, por causa da alta do dólar tá no Japão tá alto. Então as stablecoins americanas vão valer muito aqui. Tá? Então faz sentido aqui? Faz sentido pro lado de cá. Mas para você comprar stablecoin japonesa para você fazer essa transação, porra, isso não rola. Só que se você comprar um stablecoin americana agora aqui no Japão, você vai pagar um valor alto. E vai fazer sentido para você? Não faz sentido. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado, porque em outros locais tem outras cotações de dólar. E esse dólar é muito mais baixo às vezes do que o valor do Japão. Então muito turista vem para cá por causa disso. Que ele vem, que o dinheiro dele vai render aqui. Por isso que não é interessante para o governo japonês deixar cair a inflação. Deixar cair a cotação do dólar. Por que você acha que eu bati palma para Takaichi no penúltimo vídeo ali, ou no último vídeo, eu não lembro. Tá? Mas já tem economistas de dentro do BOJ falando que tem que aumentar a taxa de juros. Eu não sei de onde que esses caras tiram essa ideia, porque vai travar mais a economia. E o famoso lobby rola solto aqui no Japão. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Então vamos continuando aqui. Reia Inoue, que é do Departamento de Negócios e Pagamentos e Transações Digitais do Banco Resona, afirmou: a adoção da tecnologia de stablecoin exige velocidade. Isso é óbvio. Tá? Queremos determinar se ela é mais fácil de usar do que as funções de pagamento convencionais. Não é questão de aqui, a questão não é se ela é fácil ou não. O negócio é valorização ou não, porque você está lidando com uma moeda lastreada na parte fiduciária. Mas você vê que falta QI nos caras, né, pai? Com o aumento nos métodos de pagamento sem dinheiro em espécie, a atenção está voltada para a possibilidade dessa prática se popularizar como novo método. Sim, para estrangeiros, sim, tá? Para turistas no Japão, sim, mas para uma pessoa, penso eu, tá? Não faz sentido você comprar uma stablecoin japonesa para você fazer isso. Pô, tu vai perder dinheiro. Mas, né, vida que se segue. Então vamos pular de matéria aqui. Esse aqui eu preciso até colocar para você escutar, tá? Porque senão muita gente vai falar, você está mentindo, japonês. É o aumento do preço do combustível, da luz e gás no Japão. 電力大手10社の発表によりますと、来月使用し、その翌月に請求される電気料金のうち、国の認可が必要な規制料金はすべての会社で値上がりします。使用量が平均的な家庭で、今月と比べて北海道電力は700円上がって9064円、東北電力が817円上がって8189円。 Tá bom, né, tia? Você já está falando dos aumentos, da alíquota, isso não importa para nós aqui. Vamos lá, olha só. As tarifas de eletricidade e de gás de todas as principais concessionárias do Japão aumentarão no próximo mês, devido à redução dos subsídios do governo e do aumento de preços dos combustíveis, como o gás natural liquefeito. Então você já, a partir do mês que vem, se você não fez uma economia agora, tu vai chorar. Por quê? O governo vai retirar o subsídio, aí já vai vir um valor real, mas com acréscimo do aumento que ele já estava colocando. Que o governo tinha autorizado. Segundo os anúncios feitos pelas 10 maiores empresas de energia elétrica do Japão, todas elas terão um aumento nas tarifas regulamentadas, que exige a aprovação do governo para o consumo de eletricidade no próximo mês. Tá? Então você vê que o governo já autorizou tudo isso. Eu trouxe quando o governo autorizou o aumento também. Tá? Por isso que eu falo para você, quer ficar sempre bem informado? Se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para você receber a notificação de vídeo. Se for no TikTok, clica no rosto do bonitão ali, tá no sinalzinho de mais. E clica no coraçãozinho, tem um sinalzinho de mais ali bem no rosto, no TikTok, ele clica ali, tá? Para você se inscrever no canal. Quem puder, se inscreva no canal, dê essa força para nós, por favor. Tá? Porque você vê que eu procuro trazer as informações aqui para você ficar sempre bem antenado do que está acontecendo, tá? O preço do gás de cidade
a ser utilizado no próximo mês também aumentará em todas as 4 principais companhias de gás. Tá? Eu não vou colocar a alíquota aqui de aumento, porque isso vai variar muito de empresa para empresa, mas não vai ser baixo, tá? Você vê, por exemplo, a Hokkaido, a Electric Power, companhia de luz de Hokkaido, 700 ienes. Lembrando que isso aqui não é aumento na conta final, tá? É por quilowatt-hora. Então, é muita coisa, tá? Então, a cada hora que você usar a eletricidade, vai ter assim, um aumento de 700, 700, 700, 700, pois é, tá? A Tohoku Electric Power, 815 ienes. A Tokyo Electric Power, a famosa TEPCO, 822. A Chubu, onde que eu moro, tá? Ela já teve um aumento de 50 ienes da outra vez, agora vai aumentar em 840 ienes a pancada. Tá? Então você vê que morar na região da Chubu tá saindo caro, tá ficando complicado. Tá? Mesma coisa o gás também. O gás é por metro cúbico, tá? Então esse aumento não é na conta final, é no aumento, é no gasto do metro cúbico. Então quanto mais você gastar por hora ali, dependendo, tá? O metro cúbico, tá? Desculpa, o metro cúbico do gás você vai pagar. Então o aumento na Tokyo Gas de 416, na Osaka Gas 414, na Tohoku Gas 402 e na Seibu Gas 317 ienes. Lembrando que é por metro cúbico. Tá? Então já dá para você ter ideia que o bicho vai pegar. Vai pegar. Tá? E para muita gente. Aí vai aparecer sempre aqueles tapados mostrando a conta. Ó, isso aqui tá caro, isso aqui tá barato. Porra, meu irmão, deixa de ser, como é que se fala? Meu, acorda pra vida. Né? Que esse negócio, olha, isso aqui tá barato, tá caro. Meu, isso aí pra mim parece uma imbecilidade do cão. Como é que se diz? Mas, né? Então vamos aqui. O preço do arroz. Isso aqui já mostra, como é que se diz, que o governo japonês, ele vem com aquela retórica, olha, aumentou, tá? Como é que se fala assim? A produtividade do arroz. Então, parará, parará. Mas você vê que eles não param de importar. Então eles estão inundando o mercado de arroz cada vez mais. Mas pergunta se o preço do arroz está caindo. Não. Então você vê que alguma coisa eles estão fazendo para manter o preço do arroz lá em cima. Tá? Mas graças a Deus, tá? Com essas medidas também de importadores privados importando arroz, você encontra, tá? Claro que você tem que procurar preços de arroz mais em conta que o do mercado. Mas existem as famosas pegadinhas, então tome cuidado também. Nem tudo que reluz é ouro, mas você consegue encontrar arroz com preços em conta ainda aqui no Japão. Tá? Mas procure. Tá? Procure, porque você vê que no TikTok tem bastante falando. Tanto que teve, como é que se fala? A última vez que eu vi, tinha um rapaz vendendo 5 quilos, tá? Por 2.000 ienes. Então, se você levar em conta que 10 quilos, se comprasse, daria 4.000 ienes. Pô, tá no valor agregado, tá um valor bom, que é o valor quase que nós estávamos pagando antes do aumento. Aumentou o quê? Pouca coisa. Então, tá um valor bom para 10 quilos, pô, pra caramba. Porque tem local que está vendendo praticamente, dependendo do local, 9.000 ienes, 10 quilos de arroz. Aí você está pagando muito caro. Tá? Então você vê que dá para você absorver a inflação de alguma maneira ainda em relação ao arroz? Dá, mas você tem que procurar. Tá? Então, fica atento. Então não use só as mídias sociais para ficar vendo fofoca, tá? Dá para você comprar muita coisa ali com preço agregado, mas tome cuidado. Se falarem para você, olha, a gente não aceita pagamento na porta, você tem que depositar antes, não compre, porque existe uma grande chance de você tomar prejuízo daquela página ou daquele vendedor ser o quê?
falsário, tá? Ele te passar a perna e você perder dinheiro, tá? Então, como é que se diz? Tome certo cuidado. Se ele falar assim, não, eu aceito pagamento na porta, o famoso DAIBIC, ou o COD e tal, Collect on Delivery, aí você compra. Porque na hora que chegar em casa, você abre, você vê, ó, chegou tudo certinho, aí você paga. Caso contrário, você vê, o cara abriu o negócio, tem uma pedra lá dentro, você não vai pagar um troço desse. Aí você manda de volta, ó, não foi o que eu pedi. Ó. Você pode fazer isso, você pode, você tem todo o direito. Tá? Então, a questão de proteção para você, tá? Então, vamos lá. Em janeiro, empresas privadas importaram mais de 4.900 toneladas de arroz, 11 vezes mais do que o mesmo mês do ano passado. Com o preço interno do arroz cada vez mais elevado, a demanda de arroz importado mais barato permanece forte. É o que eu acabei de explicar. Igual tem aquele arroz Calrose, né, que eles estão importando nos Estados Unidos. Pô, mas pensa no arroz Mazui. Um arroz ruim. Eu comprei, como é que se fala assim, esse dia para trás, porque eu encontrei um pacote de Calrose com 30%, né, de desconto. Aí eu peguei, pô, 30%, tá saindo um valorzinho até razoável, vou levar. Pacote de 5 quilos. Mas, menino, pensa no arroz duro, pensa no arroz Mazui. Puta, às vezes o preço que você paga, você tem que ver muito bem se vai valer a pena para o seu paladar, tá? Mas para quem está com uma situação apertada, qualquer coisa é coisa. Por isso que eu já dou a dica. Mas aquele arroz Calrose lá, aquele que vem dos Estados Unidos, aquele arroz não é gostoso não, tá? Em comparação ao arroz japonês, ele não é bom. Mas, continuando aqui. Quando o arroz é importado para o Japão, existem duas maneiras. Uma que é feita pelo governo sobre a estrutura conhecida de acesso mínimo, que é obrigatória, e outra feita por empresas privadas. Fora dessa estrutura, pagando uma alta tarifa de 341 ienes por quilo. Você vê que ainda compensa. Você vê que eles estão importando muita coisa. Então você vê que a jogada de inflação do arroz interna no Japão está muito alta. Porque se eles estão importando com uma taxa de 341 e ainda está fazendo sentido vender aqui, sinal que o arroz japonês está sendo hiperinflacionado. Mas isso é culpa de quem? Da cooperativa do Japão, a JA, tá? Que já começou a inflacionar. Toda vez que início de safra, de compra, eles colocam 30%, 40% a mais. E outras coisas. Então, os próprios japoneses são culpados disso. Tá? Mas, né, vai tentar explicar para algumas outras pessoas. Tem gente que não aceita esse tipo de coisa. Mas quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu vinha mostrando o número de como é que se fala? De inflação que a JA vinha colocando nos arroz por 3 anos seguidos. Teve ano que a JA chegou a inflacionar o arroz em 40%. É muita coisa. Tá? Aí se fora você colocar as taxas de mercado, pô, a coisa vai ficando inviável. Tá? Aí o que aconteceu? Muita gente começou a parar de comer arroz, que ficou caro, porque o salário não dá. E começou a comprar macarrão. Aí começou o quê? Inundar o mercado de arroz. O que aconteceu? O governo japonês começou a falar, batemos um recorde na safra do ano tal. Esse ano também eles falam que bateu o recorde. Então batemos recorde na safra tal. Então com isso, consequentemente, na próxima safra nós vamos plantar menos arroz. Mas ninguém fala que eles estão importando arroz também a dar com pau, inundando o mercado. É o que eu estou trazendo para você. Tá? Então você vê que existe muita safadeza sistêmica no Japão. Tem. E tem gente que cai igual um patinho nisso aí. Tá? Por isso que eu falo para você, se você encontrar arroz barato, compre e estoca. Porque esses valores, como é que se diz, a inflação não vai parar.
Então, se você comprar e estocar arroz a preços mais baratos, você consegue absorver uma parte daquela inflação que vai corroer o seu salário ainda mais. Tá? Então, continuando aqui. Segundo as estatísticas comerciais por item referente a janeiro divulgadas pelo Ministério das Finanças do Japão, a quantidade de arroz importado pelas empresas privadas em uma base de arroz beneficiado foi de 4.911 toneladas, um aumento de 11,8 vezes em relação ao mesmo mês do ano passado. Esse é o 12º mês, ou seja, 12 meses consecutivos de aumentos em relação ao ano anterior. E aí? Então você vê que o governo japonês poderia fazer alguma coisa? Poderia. Ele o faz? Mas nem de longe. Por país e região, os Estados Unidos lideram com 3.443 toneladas, representando 70% do total, seguidos pela Tailândia com 391 toneladas e o Vietnã com 280 toneladas. E o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca do Japão afirma que, embora o preço do arroz produzido internamente permaneça alto, o arroz importado continua barato, apesar das altas tarifas. É o que eu acabei de explicar. Tá? E como resultado, continua a haver uma forte demanda, especialmente pelo arroz americano, que é relativamente semelhante o formato. Mas o sabor, não. Porque eu acabei de te falar, eu comprei o tal do Calrose e o troço é mazui. É ruim esse arroz, ele não é gostoso. Mas, como é que se diz? Para quem está com pouco dinheiro, é o que tem. Como é que se diz? É o que tem para hoje. Tá? Mas então você vê que muita gente vai começar a substituir o arroz japonês pelo arroz importado. E nisso o que acontece? Os agricultores japoneses vão começar a sofrer com isso, aí eles vão começar a falar, coitadinho do agricultor japonês, eu quero que se foda, porque estão inflacionando essa porqueira e não estão fazendo nada para segurar. Por quê? Se quanto mais alto tiver, maior lucratividade ele vai ter. Então, por isso que nesse ponto eu tenho dó nenhuma. Ah, mas ele tem gasto. Sim, eu não tenho, né? Eu posso beneficiar os outros e eu, em detrimento, para mim tomar no... Por isso que eu falo para você, cuide de você. Porque se você não cuidar de você, os outros não terão dó de você. Eles vão te atropelar. Eles vão sugar você de canudinho, as suas energias, porque eles vão botar você para trabalhar para eles e outras coisas. Você, eu canso de falar aqui, você... Já tem anos que eu falo isso aqui no canal. Você é uma pessoa única. Você é muito importante para o canal. Por isso que eu trago... Porque sem você, o canal não há razão de existir. Porque se não tiver você... Quem que vai consumir os vídeos do canal? Você vê que o canal é muito pequeno. Ele já não cresce essa miséria. Se você começa a acontecer alguma coisa que você não consuma os vídeos do canal, você fica informado... O canal perde relevância, cada vez mais ele vai sumir. Puf! Então você é importante para o canal. Por isso que eu preciso trazer as melhores maneiras, as melhores matérias, para você ficar sempre bem informado. Só que você precisa cuidar de você. Porque se você estiver sentindo uma dor, ou algo parecido, dor que a gente fala não é só dor física não, dor emocional também. Tá? Muita gente está infligindo isso em você e você está deixando. Ah, japonês, mas se eu fizer alguma coisa, você, como é que se fala assim? Eu vou ser bruto. Sim, não há problema. É a sua sobrevivência. Igual tem muito pai de família, que aconteceu o caso aqui no Japão. Né? Tanto que essa família, ela foi deportada. Por quê? O provedor da família caiu. E tinha mais 3 pessoas dependendo dele. Por isso que eu falo para você, se você tem pessoas que dependem de você, ou você mesmo depende de você, você tem que fazer de tudo para você não cair. Você tem que estar bem o maior tempo possível. Só que tem pessoas que querem o teu bem, não. Às vezes nem dentro da tua casa as pessoas querem o bem de você. Vou dar um exemplo, você mãe de família, ou você pai de família ali, tá?
Pai, eu quero tal coisa. A miséria tem condições de levantar e ir lá fazer. Pai, eu quero. Mãe, eu quero tal. Só que eles têm condições de fazer, mas não. Joga a outra pessoa para fazer. Enquanto você poderia estar descansando ou fazendo alguma coisa para repor suas energias, não. Você tem que ir lá. Como é que se fala? Fazer as coisas pro alecrim dourado do campo, não se sujar, ou não isso ou não aquilo. Entende? Então, as pessoas estão ficando cada vez mais desgastadas psicologicamente, fisicamente, por causa desse tipo de coisa. Só que elas falam assim, mas se eu não fizer, eu vou ficar feio. As pessoas não vão gostar de mim. Pô, quem tem que gostar de você é você. Porque na hora que você tiver com uma doença, quem está sentindo a dor é você, não é o outro. Eu não posso falar, geralmente, vai, vamos falar, vai. Se você pegar um câncer, por exemplo, quem vai estar sentindo essas dores é você, não é o outro. E nem sempre você vai ter o outro para te ajudar. Porque muita gente vai falar, eu não posso te ajudar porque eu não tenho tempo, porque eu preciso colocar dinheiro dentro de casa. E aí, todo aquele esforço que você despendeu para você ajudar aquela pessoa, por isso que eu falo para você, tome muito cuidado você com você. Tá? Por isso que muita gente fala, japonês é bruto. Pode ser, eu posso ser bruto, mas eu estou tomando conta de mim. Simples. Tá? Porque se você não tomar conta de você, ninguém vai tomar. Quantos pais de famílias, mães de famílias estão no asilos por aí, mundo afora? Por causa do quê? Contaram com os filhos no fim da vida para cuidar deles e os filhos, segue a vida. Entende? Aí tem pai e mãe que falam, não, eu não quero dar dor de cabeça para meus filhos, já que eu tô com idoso, então eu vou para um asilo, então não vou dar dor de cabeça. Porra, mas seu filho, quando você colocou no mundo, te deu dor de cabeça. E você, com todo amor e carinho, você foi lá e fez. Claro que nem toda família dá um amor e carinho, tá? Tem muita gente que é por obrigação mesmo. Eu falo isso que dentro da minha família tem um. Tá? Cuidou da filha, como é que se diz? Por obrigação. Porque ela queria ter abortado a criança. Mas, como nós não deixamos, então teve que cuidar a seco. Mas pergunta se tem amor pela pessoa. Não tem. Então existem vários casos de família, etc. Mas, de qualquer maneira, tome cuidado. Por mais que as pessoas, você está sendo bruto, você está sendo isso. Pô, estou sendo bruto por quê? Porque eu não estou te mimando? Porque eu estou cuidando de mim e o que você quer para mim pode ser que me prejudique, mas eu tenho que fazer as coisas para você me aceitar? Esquece. Esquece, se você não fizer as coisas para você, ninguém vai fazer. E o tio Japa aqui te dar informações para você poder se cuidar também. Aí se você vai usar essas informações para alguma coisa ou não, aí é outros 500. Você vê mais que eu faço a minha parte para você ficar bem também. Tá? Mas vamos pular de matéria aqui. Dos bebês. さてこちら去年1年間に生まれた子どもの数は速報値で70万人余りと10年連続で減。 Deixa eu mostrar para você aqui, graficamente falando, como é que tá. Tem que levantar. Olha o gráfico, 2025. Você viu que ele só vem caindo. Quando começou o registro? Em 1947. Então você vê que de 1947 você vê que estava 5% aqui, depois só vem despecando. É o que chegamos hoje. O menor patamar. Então você vê que os japoneses estão fodidos. Por mais que ele fica na arrogância, os estrangeiros isso, estrangeiro aquilo, nós temos que proteger isso, proteger aquilo. Tá? Você vê que está nascendo cada vez menos crianças. Então o que acontece? Tá?
vai ter cada vez menos japoneses, isso é óbvio. E o que acontece também? O sistema previdenciário do Japão é sustentado pelo quê? Basicamente, no mínimo, pelos japoneses. Então, se tiver cada vez menos japoneses, o que acontece? O sistema previdenciário vai ter cada vez menos pessoas para fazer arrecadação. Só que o número de idosos está aumentando no Japão. Aqueles idosos com mais de 100 anos. Então você vê que a conta não bate. Está nascendo menos crianças para poder ter o sustento dos japoneses. Só que em detrimento, os japoneses estão vivendo mais, gastando mais. Então o que acontece? Estão vivendo mais, as pensões estão durando cada vez mais tempo e está entrando cada vez menos pagantes para poder sustentar essas pessoas. Então você vê que existe um gap aqui, um spread muito grande entre um ou outro, idosos aqui e novas crianças. E é nisso que entram os estrangeiros para tentar equalizar essa situação. Porque você vê que eles falam, está faltando mão de obra, beleza. E é nisso que vai entrar os estrangeiros para poder suprir isso, para nivelar o jogo. Mas você vê que eles querem fazer isso? Não, eles não querem. Ontem no parlamento, o Kamiya perguntou para Takaichi, por que nós não barramos a entrada dos estrangeiros totalmente agora, para evitar certas confusões? E aí o Kamiya explicou lá que problema cultural e etc. Parará. A Takaichi falou, se nós barrarmos isso agora, o Japão já está fudido. Se barrar isso agora, não vai ter grana. Você vai se responsabilizar? O Kamiya ficou quieto. O Kamiya da Sanseta. Ele calou a boca dele no momento. Claro que ela não falou dessas palavras assim, mas no resumo foi o que ela falou para ele. Que o Japão agora não tem como fechar as portas, porque ele depende dos estrangeiros. Só que ainda assim estão fazendo certas coisas. Para quê? Aí que essas certas coisas vão expulsar os estrangeiros. Querendo ou não. Aí entra muita gente falando, quem não deve não teme. Não é bem assim, porque existem altos e baixos na família de todo, na vida de todo mundo. É o que eu canso de falar. Não é porque você teve um momento de baixa que você é uma pessoa ruim. Você só passou um momento ruim que você não conseguiu pagar ali suas contas. Você não está se negando, dependendo. Claro que tem pessoas muito filho de uma égua, mas tem pessoas que não estão se negando. Ela simplesmente não está numa condição favorável naquele momento. Só que pelo governo japonês, pela lei nova, vai ficar todo mundo no mesmo balaio de gato. Então, se você não pagar as contas em dia, no momento que ela chegar, isso serve para quem quer o permanente agora, tá? Vai ter uma avaliação complicada, porque está nas regras. Eu trouxe no vídeo lá, tá falando que quem não pagar suas contas em detrimento no tempo que ela chegar, vai ter uma avaliação negativa dentro do Japão, se ela deixar atrasar um mês. Pois é. Então você vê que o bicho está pegando, o bicho está pegando. Ela tem noção das merda que ela está fazendo, a Takaichi tem noção. Porque se você acompanhar os debates do parlamento que está acontecendo agora, principalmente nessa parte do imposto sobre consumo, você vai ver que a mulher está falando ali, tem uma certa noção da merda que ela está fazendo. Pelo tipo de resposta. Mas ainda assim está fazendo. Então você vê que se o mármore do capiroto ali estiver esquentando para ela ali, é bem feito, porque ela tem noção do que ela está fazendo. Como é que você quer, como é que se diz? Tratar bem. Você quer receber bons, como é que se fala, tratamentos, se você não sabe dar bons tratamentos. Se você quer tudo na base do chicotinho, vai ser tudo na base do chicotinho. Simples. Tá? Se eu colocar meu ponto de vista aqui, muita gente vai achar ruim, então melhor ficar quieto. Mas continuando aqui. Então, segundo o resumo da Ministério
da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, os números preliminares mostram que os números de bebês nascidos no ano passado foram um pouco superior a 700 mil, com uma diminuição de mais de 15 mil em relação ao ano anterior. O menor número desde que as estatísticas começaram a ser coletadas. Aquilo que eu mostrei para você, aquele gráfico. Tá. Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, o número preliminar de crianças nascidas no ano passado, incluindo estrangeiras, foi de 705.809, com uma diminuição de 15.179, ou 2,1% em relação ao ano anterior. Este é o 10º ano consecutivo de queda na taxa de natalidade. O menor índice desde as estatísticas começaram a ser coletadas. Então já dá para você ter uma ideia. Tá? Que a coisa está pegando? Está pegando. E vai continuar dependendo? Vai continuar. Porque o governo japonês, ele tem uma ideia e fala assim, vamos incentivar as pessoas a ter filhos dando dinheirinho pelos filhos. Meu, olha só como é que a cabeça dos caras são tão jegue. Por quê? Eles dão um dinheirinho ali, dá 20 mil, 30 mil num pacote que eles resolvem criar e acabou. Só que a criança tem o resto do ano dando despesa. Dependendo da pessoa, ali o quanto que ela está ganhando, ela não tem condições para isso. Porque vai passar ela e a criança dificuldade. Porque os aumentos salariais são para todo mundo no Japão, não são para todo mundo. E outra, quanto mais você ganha, mais você paga imposto. Por isso que existem certas coisas que as pessoas têm que fazer para poder tentar abater nos impostos. Mas ainda assim, sai caro, sai caro. Então tem que se tomar muito cuidado, sim. Por isso que o tal do investimento, que muita gente não gosta do que eu falo em relação ao investimento, faz muito sentido, porque aquilo vai te dar um suporte financeiro mais para frente. Por mais que você comece pequenininho agora, se você continuar aportando, aquele número vai crescer. Só que tem gente que, como é que se fala, entende esse tipo de coisa? Não entende. Só prefere, como é que fala assim, as coisas imediatistas. Não rola. Você quer imediatista? Não há problema. Só desde que você tenha muito dinheiro. Mas se você não tem muito dinheiro, meu, vai ter que esperar. Vai ter que aportar, esperar que aquilo ali, juntando o tempo com a inflação e etc, as valorizações e desvalorizações que eu já venho mostrando aqui, vai fazer a coisa crescer. Mas no normal, não. Então, se você não faz nada, você tá querendo crescimento como? Não tem. Tá? Por isso que às vezes, igual por exemplo, você vê que hoje eu tô um caco, mas eu tô aqui gravando vídeo, porque um pouquinho que me entra dos vídeos do YouTube me faz diferença para mim fazer novos aportes. Por isso que eu sempre peço para as pessoas, quem puder me ajudar fazendo doações para o canal, para poder comprar material, comprar com um computador melhor, uma câmera melhor, para mim ter uma qualidade, como é que fala assim, de vídeo melhor para você, isso me importa. Só que eu tenho condições para isso agora? Não tenho. Tá? Então agora, por exemplo, eu tô com esse problema de canal também, tá inflamado, eu preciso, né, ir até o dentista ali, eu tenho gastos e etc, um gasto que eu não poderia ter tido agora, mas tô tendo, infelizmente. Questão de saúde, sim. Então tem coisas que acontecem no meio do caminho que você não está prevendo, acontece. Então se você não tem uma reserva ali, você se lasca nesse momento. Por isso que eu falo para você, tenha sempre uma reserva, faça sempre a reserva de, como é que se fala, de emergência. Faça investimentos em você, seja de forma que for, ou seja no mercado de renda variável ali, como é que se diz, ou estude para você ter um conhecimento, ter diplomas para você pleitear um salário melhor, um aumento de salário, ou seja lá o que for, ou monte um negócio. Porque se você deixar tudo na mão do governo, tu vai se lascar. Você vê que
o sistema de pensão no Japão, o famoso INSS japonês, está se tornando insustentável. O que vai acontecer? Você vê que está nascendo cada vez menos crianças e está ficando cada vez mais pessoas se aposentando. E de tempos em tempos, o que vai acontecer? Vai haver um arrombo, vai ter um gap, assim, vai ter esse spread de um para o outro. Aí o que o governo japonês vai ter que fazer? Aumentar os impostos para poder eliminar esse spread, essa diferença de um para o outro. E nisso a vida no Japão vai ficando cada vez mais cara. Mas eles tentam fazer alguma coisa para mudar? Não. Eles acham que dá dinheirinho para as famílias que têm crianças vai mudar o jogo. Em vez de dar condições para as famílias terem as crianças. Só que para ter isso precisa mexer na inflação, precisa mexer numa série de gastos do governo. E ele está querendo isso? Ele não quer. Ele simplesmente toma dinheirinho aí, tá, para você criar seu filho, mas e o resto do ano, como é que faz? Só que o governo não pensa nisso. Ele acha que só fazer essas políticas públicas é o suficiente. Por isso que às vezes mentalidades desse tamanho, aonde rege um país, em vez de melhorar, só vai piorar. Só que ainda tem gente que fala, não, eles estão certos. Esse é o grande problema. E brasileiros falando que eles estão certos. Quem sou eu para discutir? Como é que se diz? Se está falando que está certo, está certo. Eu cheguei naquele patamar da minha vida que falo assim, não, porta é pedra. Então tá, porta é pedra. Você está vendo que não é, mas não, tá, é pedra. Eu não escuto mais. Porque não faz sentido. Igual, por exemplo, não faz sentido eu me justificar aqui no canal. Porque se eu falar tal coisa, quem me conhece sabe que eu sou de determinadas formas. Então não há necessidade de justificar. Mas quem não me conhece, se eu tentar justificar, ela não vai acreditar. Ela vai falar, não, você está mentindo, que não sei o quê. Então faz sentido eu me justificar? Não faz. Isso é fato. Tá? Então você vê que a parte, como é que se diz, das aposentadorias no Japão está fadada a afundar cada vez mais. E se você pretende morar no Japão pelo resto da vida e se aposentar aqui, com esse tipo de ação que o governo japonês está tendo, você não vai ter um bom futuro. A não ser que você tenha investimentos. Caso contrário, esquece. Você não vai ter um bom futuro no Japão. Você vai ter que morrer trabalhando aqui nesse país. Só que você viu que se chegar no momento, se você não tiver o visto permanente e atrasar o pagamento de algum imposto e você tentar renovar o imposto no Japão, você não vai conseguir. E eles vão te mandar embora. Seja lá que idade for. Então você vê que eles vão ter dó de você, eles não vão ter dó de você. Por que você tem que ter dó deles? Eles não terão dó de você. Pensa nisso. Então você tem que cuidar de você para o seu crescimento. Querendo ou não. Porque a colheita, o plantio é opcional. A colheita é obrigatória. Se você plantar um grande nada, você vai colher um grande nada. Só que lá na frente, para você. Então pense bem, tá? E eu espero que essas informações te ajudem a você ter uma boa estadia no Japão, ou a planejar a estadia no Japão, tá? Se você não é inscrito no canal, você se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para receber a notificação de vídeos. Se for no TikTok, clica ali no sinalzinho de mais no rosto do bonitão, tem um sinalzinho, tem um coraçãozinho, e eu fico por aqui e mais dou.